pessoal, na aula de hoje a gente vai falar de teste de hipótese, né? E aí, teste de hipótese é um conteúdo que está vinculado com a parte de inferência estatística, né? Então, toda tomada de decisão, onde a gente utiliza a estatística para tomar a decisão, ela está lá na parte de inferência, né? E o teste de hipótese é justamente o procedimento estatístico que, na grande maioria das vezes, é utilizado para fazer essa tomada de decisão. Então, se vocês observarem aqui, né, aí a gente observa o seguinte: o material de vocês, né, o material que eu dispus, e a situação é a seguinte, né? Sendo você, ou estando você, né, como gestor, como administrador, como engenheiro, e esse posto te leve a tomar algumas decisões, e essas decisões normalmente são baseadas em amostras, são baseadas em dados, né? Então, muito provavelmente você vai utilizar o que a gente está dispondo hoje nessa aula, que é a parte de teste de hipótese, né? Então, o que é o teste de hipótese propriamente dito, né? O teste de hipótese, na verdade, ele é um procedimento estatístico, né? E esse procedimento ele leva em consideração alguns passos, né? Para você conseguir ir lá na população, colher uma determinada amostra, tratar essa amostra e depois inferir ou estimar alguma coisa lá, algum parâmetro da população, né? Então, tecnicamente, o que a gente observa, né? A gente observa o seguinte: se vocês estão observando aí agora, né? Então, na verdade, o teste de hipótese é um procedimento que a gente trata a seguinte situação. A gente tem, na verdade, uma população aqui, né? E nessa população, ou dessa população, a gente vai fazer alguma coisa, seja essa população uma máquina, seja essa população referente à eficiência de uma determinada ração, a eficiência de um determinado suplemento, a eficiência de um determinado defensivo, né? N coisas, né? A eficiência do medicamento, N coisas. Então, essa população seria tudo que fosse submetido a esse elemento que está sendo testado. Então, na verdade, tem elementos que essa população, por exemplo, uma ração, a quantidade de coisas às vezes que é submetida a essa ração é infinita. A gente não tem como avaliar a população. Então, normalmente, o que a inferência nos possibilita? Vir aqui, colher uma amostra, levar essa amostra, né, submeter essa amostra a algumas técnicas, e a partir dessas técnicas, né, a gente faz um procedimento, né? Esse procedimento normalmente ele é vinculado a um teste de hipótese, e a gente volta aqui, ó, e infere alguma coisa na população, né? Então, na verdade, a gente, por exemplo, se a gente estiver testando aí a eficiência da medicação, então a gente vem, colhe, simula um teste em algumas amostras aleatórias e tal, e aí depois a gente estuda essas amostras, né? E aí a conclusão não é em relação a essas amostras, a conclusão é em relação, por exemplo, se uma vacina funciona, a conclusão é em relação a todo mundo que vier a usar essa vacina. Vai funcionar para todo mundo. Se não funcionar, não vai funcionar para todo mundo, entendeu? Então, depois desse procedimento, a inferência ou a previsão é em relação à população. Bom, um teste de hipótese ele é um teste que ele está pautado em alguns procedimentos, né? E aí, se a gente observar aqui, a gente tem alguns procedimentos aqui que a gente leva em consideração para realizar esse teste, para tomar uma decisão. Então, todo teste de hipótese, ele baseia na formulação. Né? Primeiro procedimento. Formulação da hipótese a ser testada. Se a gente observar aqui, ó, esse H0, aqui no material se chama hipótese de igualdade, em alguns materiais chama hipótese de nulidade, né? Em alguns outros materiais chama de hipótese nula. Esse H0 é a hipótese a ser testada. Então, eu tenho que formular esse H0,
e tenho que formular uma hipótese alternativa a esse H0 no caso de esse H0 ser rejeitado, entendeu? Então, a primeira coisa é formular essas hipóteses. Segundo procedimento, verificar o nível de significância que a gente vai trabalhar. Aqui, o nível de significância é particularmente aquela característica de o quanto eu posso ser flexível para não rejeitar H0. O quanto eu posso ser flexível para não rejeitar H0, ou quanto eu posso ser flexível para rejeitar H0. Então, esse nível de significância tem a ver com essa flexibilidade que eu possa ter aí para rejeitar ou não rejeitar essa hipótese a ser testada, que é a hipótese de nulidade. Terceiro procedimento, verificar que distribuição amostral os meus dados são provenientes, né? Então eu tenho que verificar a distribuição amostral dos meus dados, se é uma distribuição normal, se é uma distribuição t-student, se é uma distribuição log normal, se é uma distribuição Weibull, né? Que tipo de distribuição, se é uma distribuição binomial, Poisson, entre outras, né? Que tipo de distribuição é proveniente esses dados amostrais, né? O quinto passo, né? O quarto passo, né? Verificar a região de rejeição e não rejeição desse teste, né? Ou do teste baseado nessa significância, eu ajusto essa região de rejeição ou não. E o quinto procedimento seria calcular essa estatística, né, esse elemento, e depois, baseado nesse elemento, baseado nas regiões lá, eu tomar a decisão, rejeita ou não rejeita a hipótese de nulidade, e consequentemente isso vai estar vinculado a uma rejeição ou não rejeição não, está vinculado a uma tomada de decisão, né? A rejeição do H0 vai estar vinculada à tomada de decisão. Eu posso pensar assim, olha, eu vou testar duas rações aqui no meu contexto, ou 2 defensivos agrícolas, aí eu vou avaliar qual que é o melhor, né? Aí, por exemplo, eu posso, na H0, o defensivo 1 é igual ao defensivo 2, e no H1, o defensivo 1 ele é diferente do defensivo 2, ou o defensivo 1 tem eficiência numa área maior que o defensivo 2, o defensivo 1 tem eficiência numa área menor que o defensivo 2, né? Então, essas são as características. Uma rejeição de H0 implica que eu assumi a hipótese alternativa, né? Quer dizer, se lá o defensivo 1 é igual ao defensivo 2 no H0, se eu rejeitar ele, eu vou ter que chegar que um dos dois são diferentes, né? Então, assim, eu procedo com o teste. Então, agora a gente vai ver justamente a estrutura do teste,